Agora nós vamos ver um tema árido, mas importante, que é a metodologia da pesquisa, ou seja, como foi construído o trabalho. A base de dados utilizada ela teve de ser inteiramente construída para esta pesquisa a partir de 4 fontes distintas. A primeira, o repositório de dados eleitorais do TSE, de onde nós extraímos as informações sobre os resultados das eleições ocorridas no Brasil. A segunda base de dados é o sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas, o DivulgaCan de Contas, gerenciado também pelo TSE. Nesse sistema nós extraímos as informações sobre as coligações partidárias. As populações dos municípios estudados elas foram extraídas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Por fim, as fundamentações legais e os motivos para a ocorrência de novas eleições foram extraídos do sistema de consulta processual dos TREs dos estados. Foram lidas cada sentença e cada acórdão para se localizar os motivos e as fundamentações legais. E todos os dados passaram por pelo menos uma dupla checagem, pois a base de dados da Justiça Eleitoral ainda não é totalmente confiável. Assim, os dados extraídos do TSE foram batidos com os dados extraídos dos TREs e, por fim, comparados com notícias de jornais constantes da rede mundial de computadores. Essa medida foi necessária porque, como já dito, a base de dados da Justiça Eleitoral ainda não é estável. A título de exemplo, as eleições suplementares ocorridas no estado de São Paulo de 2004 não constam do site do TSE. Da mesma forma, o próprio calendário de eleições suplementares do TSE só retroage até o ano de 2007. Os dados, então, foram compilados em 23 categorias descritivas, numa planilha com mais de 9.900 células. Em relação aos candidatos, para situar um candidato como de oposição ao governo anterior, foi utilizado como critério a composição de sua coligação partidária. Ou seja, se o partido do prefeito anterior fazia parte da coligação do prefeito seguinte, este era considerado como de situação, caso contrário, de oposição. Esse critério foi utilizado da mesma forma em relação aos autores das ações judiciais que culminaram nos indeferimentos e nas cassações de registro. Por exemplo, se as ações foram ajuizadas por partido ou coligação da qual não fazia parte o candidato demandado, foram consideradas como de oposição. Como origem da decisão, foram estabelecidas 3 possibilidades: primeira, segunda ou terceira instância. Assim, se a decisão de cassação partiu de um juiz singular, foi considerada como de primeira instância, e assim sucessivamente até o TSE, entendido nesse caso como terceira instância da Justiça Eleitoral. A importância dessa categoria descritiva especificamente decorre da necessidade de se avaliar a importância dos tribunais na dinâmica eleitoral local e o papel dos juízes singulares nesse processo. Em relação à data da cassação da chapa ou do indeferimento do registro, ficou estabelecida a primeira decisão colegiada proferida, seja de TRE, seja de TSE. E por que escolher a primeira decisão colegiada? Porque a partir do advento da lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, a inelegibilidade passou a ter como marco inicial justamente a primeira decisão colegiada. Nesse caso, é como se o direito eleitoral brasileiro passasse a entender que a decisão que efetivamente tem validade é aquela proferida por um órgão colegiado. A pesquisa mapeou, então, 433 eleições suplementares, referentes a eleições regulares de 2004, 2008, 2012 e 2016, ocorridas em 411 cidades. A aparente divergência entre os números decorre do fato de que ocorreram eleições suplementares em mais de uma eleição suplementar no mesmo município. A eleição suplementar mais antiga estudada ocorreu em novembro de 2004 e a data de corte foi estabelecida em 28/10/2018, data em que também ocorreram as eleições presidenciais, as últimas eleições presidenciais, o segundo turno delas. A base de dados comporta, então, mais de 80% de todas as eleições suplementares ocorridas no Brasil. Vamos ver agora os resultados da pesquisa. Agora nós vamos apresentar os resultados da pesquisa.
Conforme já dito, foram realizadas 433 eleições suplementares no Brasil, no período entre novembro de 2004 e outubro de 2018. Destas, apenas 6 não foram motivadas por ações judiciais. Nestas 6 cidades, as vacâncias ocorreram ou por morte ou impedimento dos eleitos. O principal motivo para a ocorrência de novas eleições no Brasil é a captação ilícita de sufrágio, popularmente conhecida como compra de votos, com 31% de ocorrências. A segunda causa é a lei da ficha limpa, com 24%. No entanto, quando nós somamos todas as inelegibilidades, aquelas anteriores ao advento da lei da ficha limpa, da lei complementar 135 de 2010, e aquelas posteriores à lei da ficha limpa, nós chegamos a 34% dos casos. Ou seja, as inelegibilidades ocupam o primeiro lugar em ocorrências de eleições suplementares. O Nordeste é campeão na compra de votos e o Sudeste é líder isolado nas violações à lei da ficha limpa. No período estudado, houve eleições suplementares em todos os estados da federação. O estado com maior número de ocorrências em termos absolutos é Minas Gerais, com 63 eleições, que corresponde a 14% do total de eleições estudadas. Porém, Minas tem 853 municípios, o que faz com que, em termos relativos, a sua posição fique em 18ª no ranking das eleições suplementares. Como é que foi estabelecido esse ranking? Ele foi estabelecido a partir da comparação entre o número de eleições regulares ocorridas no período e o número de eleições suplementares decorrentes. Segundo esse critério, o estado campeão em eleições suplementares seria o Rio Grande do Norte, que realizou 4% de eleições suplementares em relação ao total de eleições regulares realizadas. Podemos afirmar, ao final da pesquisa, que eleições suplementares são um fenômeno típico de cidades pequenas, porque pouco mais de 90% de todas as eleições suplementares ocorreram em cidades com menos de 50 mil habitantes. Nas cidades com menos de 20 mil habitantes, predominam os casos de compra de votos. No entanto, à medida que o porte do município aumenta, diminui os casos de compra de votos e aumentam as violações à lei da ficha limpa. Eleições suplementares são um fenômeno multipartidário. No total da pesquisa, foram apurados que 28 partidos tiveram seus prefeitos cassados e com a realização de novas eleições. Em relação ao alinhamento ideológico dos cassados, observa-se um predomínio dos partidos de direita e centro-direita, que respondem por aproximadamente 80% dos casos. A primeira instância ela é responsável por aproximadamente 73% de todas as decisões que resultaram em eleições suplementares. Isso mostra a força dos juízes singulares no processo eleitoral brasileiro. De fato, o índice de recorribilidade externa da Justiça Eleitoral ele é muito baixo, oscilando em 2017 na faixa de 4%. Aproximadamente 58% de todas as eleições suplementares foram motivadas unicamente por grupos políticos de oposição. Ou seja, em 250 eleições, a oposição foi a única responsável por investigar, colher as provas e provocar o judiciário a realizar a cassação do prefeito eleito. Em aproximadamente 22% dos casos, a oposição atuou conjuntamente ao Ministério Público. O parquê, por sua vez, atuou sozinho apenas em 18% dos casos. Os cenários nos quais os partidos de oposição atuaram como autores ou como coautores dos processos abarcam, portanto, 80% de todas as eleições suplementares. Podemos então afirmar que os partidos são os grandes responsáveis pela judicialização e que ela se tornou uma estratégia adicional de campanha. Mas essa estratégia é eficaz? Quando a gente analisa os resultados, nós observamos que os grupos políticos de oposição elegeram 216 prefeitos e os grupos políticos de situação elegeram 217. Ou seja, os políticos de oposição conseguem tomar o poder em aproximadamente 50% dos casos. Aparentemente, judicializar a competição eleitoral parece trazer benefícios aos grupos políticos de oposição, porque permitem que se aumentem as chances desses grupos cheguem à vitória,
numa espécie de terceiro turno eleitoral decretado judicialmente. Dessa forma, chegamos ao final da apresentação. Espero ter podido contribuir com um debate científico sobre esse tema da judicialização da política. Me coloco à disposição para eventuais perguntas e peço novamente, se puder, fiquem em casa.